que é um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso número 15. É um dos textos mais, pelo menos um dos momentos mais interessantes das Escrituras, porque alguns fariseus, né, uma parte religiosa de Israel na época de Jesus, tentam pegar Jesus numa dupla pegadinha, né? Eu queria ler esse texto com os irmãos, e a partir desse texto eu quero olhar uma verdade bíblica aqui. Amém? Mateus, capítulo 22, versos 15 e 21. É NVT, tá, Lelê? A minha tradução, nova versão transformadora. Se for passar aí para o pessoal acompanhar aqui ou em casa. Todos acharam, irmãos? Mateus, capítulo de número 22, verso de 15 em diante, vai dizer assim: Então, os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns dos seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para que se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos que o senhor é honesto, ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, é imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o senhor pensa a respeito disso. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título gravados nelas? De César, responderam. Então deem a César o que é de César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Só para a gente dar um contexto histórico aqui. Na época em que isso foi dito, na época em que houve essa conversa entre os fariseus, né, uma seita religiosa da época, e Jesus, eles queriam ali fazer uma certa maneira de desmoralizar Jesus, e como o próprio texto vai dizer, dar uma ocasião para que ele seja preso. Por quê? Porque Israel, irmãos, estava debaixo do domínio, né, dos romanos. Os romanos haviam tomado ali a nação de Israel. Então Israel, por conta desse domínio, ele pagava tributo aos romanos. Então, quando eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós sabemos que o Senhor é honesto. Nós sabemos que o Senhor não deve nada a ninguém. Então, mas nós temos uma questão. É certo nós pagarmos impostos a César, ou seja, ao maioral dos romanos, ao governo romano? É certo a gente fazer isso? Se Jesus diz para eles: não, isso é errado, vocês não deveriam fazer isso, o que ia acontecer? Os próprios soldados romanos e o próprio Roma ficaria sabendo disso, então prenderiam Jesus e tiraria Jesus de circulação, que era exatamente o que os fariseus queriam. Se Jesus diz: não, vocês precisam pagar os impostos, afinal de contas, eles dominaram a gente. Se ele assume uma posição favorável ao tributo, o que vai acontecer? Os israelitas, eles vão ficar contra Jesus, né? Fala: como assim, pagar tributo? Ele é a favor, então, de César? Então, qualquer das duas respostas, aparentemente, colocaria Jesus numa saia justa, numa situação bem complicada. E então Jesus, sabendo disso, ele vai usar esse termo hipócritas. Essa palavra hipócrita, ela quer dizer duas caras, que é uma máscara, né? Então ele fala assim: vocês vêm aqui, vocês me elogiam, vocês dizem que eu sou honesto, vocês me chamam de mestre, mas na verdade o que vocês querem é achar um motivo para me enganar. Então por isso vocês são falsos. Ele vai dizer assim: olha, faz o seguinte, me dá uma moeda. E aí eles então entregam uma moeda romana. Diz assim: de quem que é a imagem? E o que está escrito aqui? Né? Em algumas traduções vai dizer qual é a efígie e a inscrição. Ele vai falar assim: de César. Então ele vai dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que a gente precisa enxergar nesse texto, irmãos, é que Jesus, de uma forma lógica, ele usa a lógica aqui para falar o seguinte: se vocês estão vendo para uma moeda de prata a face de um imperador e o nome de um imperador, dê a ele o que é do seu imperador. Mas vocês precisam dar a Deus o que é o de Deus. E a pergunta é: como nós identificamos se somos ou não somos de Deus? Se eu perguntar, se a gente sair aqui no bairro, e você encontrar uma pessoa, você vai perguntar: você é de Deus? Ela falou: lógico que eu sou de Deus. É óbvio que eu sou de Deus. Minha vida é de Deus. Né? As pessoas dizem assim: a minha vida está na mão de Deus. A grande pergunta é: será que de fato nós somos de Deus? Será que de fato a nossa vida está nas mãos de Deus?
Será que nós, de alguma maneira, de verdade, nós pertencemos a Deus? Aí você fala assim, pastor, mas a Bíblia vai dizer que toda a terra e a plenitude pertence a Deus. É verdade, com certeza. A Bíblia vai dizer que tudo pertence ao Senhor. Mas não é esse nível de propriedade que eu estou dizendo. Eu quero perguntar, e a resposta que nós precisamos dar é, se a minha vida voluntariamente é de Deus. Que o Senhor é Senhor sobre todo ser vivente, isso é claro, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas será que eu estou entregando a minha vida? Será que a minha vida, de fato, ela é voluntariamente entregue a Deus? A gente já brincou aqui uma vez, né? E quando eu falo brincou, é porque a gente usa essas expressões, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente se identifica com a palavra, a gente entende que é o Espírito Santo nos chamando a viver a fé cristã, nós dizemos que nós entregamos a vida para Jesus. Ah, eu me lembro do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Só que a gente faz uma entrega que não é muito uma entrega, é quase um empréstimo. É quase dizendo, Senhor, eu fico um pouquinho com ela, mas quando eu quiser eu pego ela de volta. É mais ou menos aquela, eu não sei, quem tem irmãos, e eu tenho irmãos, né? O meu irmão é o meu irmão mais velho, a gente brigava muito por causa de roupa, né? Muito por culpa dele, tá? E ele não pode vir aqui para se defender, né? Porque a gente chegou a uma certa idade que a gente acabou vestindo ali às vezes o mesmo tamanho de calça, o mesmo tamanho de camiseta, a gente mais ou menos tinha os mesmos gostos, então a gente brigava muito, por quê? Porque eu queria usar a roupa dele, ele queria usar a minha roupa, de vez em quando eu deixava ele, de vez em quando ele me deixava, às vezes a gente falava não. Então o que acontece? A gente faz mais ou menos isso com Jesus, a gente fala assim, Senhor, é o seguinte, a vida é minha, mas eu vou te emprestar. Mas na hora que eu quiser eu pego ela de volta. E isso não é dar a vida a Jesus, isso não é entregar a vida a Jesus, nós não entregamos a vida dele. E a pergunta que a gente tem que responder é, ok, como eu sei que a minha vida está entregue a Deus? Como eu sei que eu estou entregando a minha vida a Deus? O próprio texto vai explicar para a gente isso. Porque a forma como Jesus identificou que o tributo deveria voltar a Roma, através de duas figuras, a imagem e a escrita, ok? Então, o que nós vamos entender é que da mesma forma que uma moeda romana deveria voltar aos cofres romanos, a nossa vida precisa voltar a Deus. E para a nossa vida de fato voltar a Deus, ela precisa ter duas características. Uma imagem e uma escrita, ok? Então nós vamos entender o que a Bíblia diz sobre ter a imagem e ter a escrita de Deus. A primeira coisa que nós vamos entender, e isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, é que Deus nos criou segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Quando Deus foi fazer o homem, quando Deus foi construir o homem, depois de ter construído todas as coisas, Ele disse, eu vou fazer alguma coisa agora diferente de tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz agora, ele remete à minha grandeza, mas o que eu vou criar agora remete à minha pessoa, remete à minha imagem. E a Bíblia diz então que Deus molda o homem. E qual foi o molde do homem? Ele construiu o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que a nossa imagem, ela deve refletir a imagem de Deus. A nossa pessoa deve refletir a pessoa de Deus. Mas aí então o pecado no mundo, o que o pecado fez? Ele distorceu essa imagem do homem. E então Deus providenciou um resgate, que é através de Jesus Cristo. E aí nós vamos encontrar nas Escrituras textos que vão apontar para nós qual é o tipo de imagem que nós precisamos então reproduzir para de fato sermos de Deus. Se você puder acompanhar comigo, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 45 a 49. É o que Paulo vai explicar quando ele está falando da nova vida em Jesus. Nós já aprendemos aqui, irmãos, que quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo não melhora a nossa vida. Ele não dá um upgrade na gente, ele não faz a gente crescer e ficar melhor. Não é que ele pega aqueles defeitinhos e dá uma arrumada. Ou seja, Jesus não faz uma gambiarra na nossa vida. Jesus não pega ali alguns fios desencapados, esconde. Quem não sabe fazer as coisas, né, como eu, quando vai fazer, fala, eu vou esconder esse fio. Jesus não esconde fios. Jesus não esconde encanamento quebrado. Jesus tira, faz de novo. Então nós vamos entender que quando nós confessamos ao Senhor Jesus e cremos que Ele é o nosso Salvador, Ele não está nos melhorando. Algumas pessoas pensam assim, eu vou me chegar perto de Jesus porque eu preciso ser melhorado. E a melhora que às vezes ele enxerga, eu preciso ser feliz. Se eu for feliz, eu vou ser melhorado. Se eu tiver autoestima, eu vou ser melhorado. Jesus não veio melhorar a gente. Jesus veio nos transformar. Amém? Agora, olha o que o texto vai dizer.
1 Coríntios 15, 45 ao 49. Vai dizer assim: assim está escrito, primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão é o Adão da criação que caiu no Éden. O segundo Adão é Jesus Cristo. Não foi o espírito que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, ou seja, Adão era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu ao homem celestial. Olha o que ele vai dizer. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então o que ele está dizendo? Que uma vez que Adão, ele chama de cabeças de raça. A partir de Adão, todos os outros homens vieram. E a Bíblia está dizendo o seguinte, que em Adão, o homem era um homem terreno, era um homem natural. Todo mundo que veio na linhagem de Adão, veio como homem natural. E quando nós, então, cremos em Jesus, nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia vai dizer que isso acontece um novo nascimento. E quando existe esse novo nascimento, nós já não nascemos mais segundo a imagem do Adão, mas essa imagem do último Adão, o homem que veio do céu, o homem que pensa nas coisas do alto. Por quê? Porque agora nós ganhamos uma nova identidade, nós somos parecidos com Jesus. A nossa imagem vai sendo transformada segundo a imagem de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu vou virar um judeu, meu cabelo vai crescer, minha barba vai crescer, meu nariz vai ficar grande. Não é esse tipo de imagem que a Bíblia está dizendo. Nós vamos ser semelhantes ao que Jesus foi sobre a face da terra. Olha o que o texto vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Olha o que vai dizer. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, está dizendo o seguinte, você vai ser transformado segundo a imagem que é de Jesus Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte, que o tipo de vida que a gente vai reproduzir, vai ser o tipo de vida que é como se Jesus a vivesse. Eu quero contar uma experiência recente agora. Aconteceu hoje à noite ainda. Eu cheguei em casa, André pediu, precisava passar no mercado, comprar algumas coisas. Aí eu falei, tá bom, vou pegar o carro e vou lá. Subi aqui, e aí, 6 e pouco da tarde, irmão, estacionamento aqui do Kibe é concorrido, né? Muita gente. E aí, eu estava chegando, e na hora que eu estava encostando o carro, o homem estava saindo da vaga, e só tinha uma vaga. Eu falei, vou esperar aqui, dei a certo, fiquei esperando. E o homem ficou manobrando, e eu com aquela paciência que eu tenho, fiquei esperando. Quem sabe que eu não tenho muita paciência. Fiquei ali, ansioso para ele colocar, porque eu precisava estacionar, porque eu precisava pegar as coisas, eu precisava voltar para casa para tomar banho, para arrumar as coisas, para ajudar a André, pegar o Davi e vir para cá. Então eu estava ali naquela angústia para o homem sair. E quando o homem então sai, alguém vem na minha frente e estaciona. Eu fiquei muito feliz. Eu olhei aquilo, eu não acredito. Parou na minha vaga. Como assim? E eu fiquei pensando, eu vou falar um monte para ele agora. Eu vou baixar o vidro do meu carro e falar, você não viu que eu estava dando seta? A vaga era minha, eu estava esperando o homem pacientemente. E eu comecei a olhar e eu vi que não tinha mais lugar para parar. Eu falei, e agora, onde é que eu vou parar? Porque se tem uma vaga do lado, ok, beleza, tem uma vaga, mas eu não tinha vaga. E aí eu gastei mais tempo procurando um lugar para estacionar e não achava um lugar, até que eu estacionei. E quando eu saí do carro, eu fiquei pensando, eu vou falar para você, rapaz. E quando eu cheguei perto dele, eu lembrei, Jesus não faria isso. Jesus não trataria mal essa pessoa. E eu consegui me controlar. Eu não falei nada para aquele rapaz. Eu falei, tudo aqui, ó. Mas quando eu cheguei perto, eu lembrei, Jesus não faria isso. O que nós estamos falando é a gente exercer um comportamento que o próprio Jesus faria. Em lugar de a gente ser agressivo, em lugar de a gente responder asperamente, no lugar de a gente, às vezes, até ser indiferente com alguma coisa,
nós vamos nos comportar como Jesus. Por quê? Porque você é uma pessoa boa? Não, porque Ele colocou em você a imagem do Filho dEle. Deus colocou em você, através do Espírito Santo, a imagem de Jesus Cristo. E agora a sua vida é reproduzida como Jesus é. É mais interessante, irmãos, porque a primeira vez na Bíblia, o primeiro registro histórico que os homens são chamados de cristãos não é em Jerusalém. Embora em Jerusalém tivesse todos os apóstolos, embora em Jerusalém acontecesse o descer poderoso do Espírito Santo, estava acontecendo uma grande revolução de fé em Jerusalém, na Judéia, eles estavam se espalhando pela Samaria, havia uma ação de Deus naquele lugar, mas o primeiro lugar que eles são identificados e chamados como cristãos, ou seja, pequenos cristos, ou seja, miniaturas de Cristos, é em Antioquia, é uma cidade fora dos domínios de Israel, ou seja, um povo não judeu estava aparecendo com Jesus Cristo. Porque alguém poderia dizer, é óbvio que eles vão parecer com Jesus. Afinal de contas, quando Jesus foi preso, o Pedro foi encontrado como um discípulo de Jesus, porque ele falava como Jesus, porque ele conviveu com Jesus, porque ele estava ali, eles vestiam a mesma roupa, comiam a mesma comida, eles conversavam na mesma mesa. É óbvio que eles vão ser parecidos por causa da convivência, mas agora há um lugar que não andou com Jesus, que não comeu na mesa de Jesus, que não esteve 3 anos e meio andando com Jesus, mas receberam a fé em Jesus Cristo, receberam o poder do Espírito Santo, e agora, mesmo não andando fisicamente com Jesus, eles parecem com Jesus, a ponto de ser chamados de pequenos cristos cristãos. Porque embora eu e você nunca tenhamos visto a imagem física de Jesus, embora eu e você, infelizmente, não tivemos a oportunidade de sentar na mesa e conversar com Ele, ou ver os seus milagres, o Espírito Santo, que conhece a imagem e a pessoa de Jesus, vai nos transformando dia após dia, segundo a imagem de quem Ele é. Isso não é uma obra nossa. Não é porque a gente quer. Muitas vezes quando a gente quer participar de algum grupo social, né, alguma tribo, alguma coisa, que a gente faz? A gente se veste como eles. A gente anda como eles andam. A gente vai para os mesmos lugares que eles vão. Eu me lembro quando eu era adolescente, e não faz muito tempo, foi logo ali. Eu me lembro que haviam vários grupos dentro da minha escola. Existia o grupo dos skatistas, o grupo dos roqueiros, existia os clubbers. Vocês nem sabem o que são isso, né? Muita gente nem sabe o que é um clubber. Existiam os clubbers. E só depois foram existir algumas outras esferas, como emo e tudo mais. E você, quando você chegava no pátio da escola, você olhava, você sabia exatamente quem era quem. A grande maioria daquelas pessoas você conseguia identificar. Não porque você conhecia elas a fundo, não porque você conversava com elas. É pela forma que elas se vestiam. Dependendo de onde você estava, você sabia quem estava naquele lugar. Dependendo do lugar da cidade de São Paulo que você ia, você sabia que você estava, possivelmente você encontrar aquele grupo de pessoas naquele lugar. Porque as pessoas fazem isso. Elas conseguem, de alguma maneira, usar uma roupa, uma fala, um costume e se associar. Ninguém consegue ser um cristão só por desejo. Isso é uma obra do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que consegue fazer com que a imagem de Cristo seja imprimida em nossas vidas. Isso é uma obra divina. Amém? Uma outra questão que o próprio Jesus vai dizer é que além da inscrição, da imagem, e é interessante, essa palavra no grego, efígie, inscrição, essa palavra, imagem, ela quer dizer icon, que é a ideia do ícone. Sabe quando a gente abre o computador? Sabe quando você abre o seu smartphone, seu tablet? Aquele bonequinho que tem lá, aquilo chama-se ícone. Quando você olha para ele, você sabe o seguinte, que aquele ícone, ele dá acesso a muitas coisas. Ele dá acesso a uma plataforma, ele dá acesso a um conteúdo, ele dá acesso a um lugar que você quer ver. O ícone só é uma referência do mundo que tem por detrás daquilo ali. E ter a imagem de Jesus Cristo não é apenas ser parecido com Ele, é ter acesso ao mundo de coisas que Jesus Cristo pode nos dar. Uma outra questão que ele fala aqui é sobre a inscrição. Essa palavra inscrição no grego quer dizer epígrafe. Ele não quer dizer somente uma escrita, é uma referência. E uma das coisas que nós precisamos ter para de fato sermos de Deus é ter a palavra de Deus.
Eu quero fazer esse comentário, eu não coloquei no meu esboço, mas eu quero fazer esse comentário. Porque esse comentário vai ser importante. No final do Sermão do Monte, capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai terminar o sermão dele, que começa no capítulo 5. Capítulo 5, 6 e 7. Ele termina e ele diz o seguinte: todo homem que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, os ventos, bateram com ímpeto, mas ela permaneceu de pé. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, será semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, bateram os ventos, e ela não resistiu, e ela acabou caindo. Agora perceba que Jesus não está falando que você deve construir a sua vida sobre a palavra. É sobre a palavra dele. Esses dias eu estava ouvindo um empresário falando, um empresário muito conceituado no nosso país falando. E ele estava falando sobre o que vem dele. Ele falou assim, olha, hoje nós ouvimos durante muito tempo que nós devemos, que o cliente sempre tem razão. E isso não é uma verdade. Por quê? Aí ele foi explicando. Porque se o cliente tem sempre razão, eu sempre vou tentar entregar o produto mais barato para o cliente. Se eu entrego o produto mais barato, eu sou mal remunerado. Se eu sou mal remunerado, eu remunero mal os meus funcionários, não contrato gente de qualidade, logo entrego um produto inferiorizado. O que ele está dizendo? Nós precisamos então cobrar um preço justo para ter bons funcionários, para entregar um bom produto. É uma ideia. E eu garanto que muito empresário constrói o seu negócio em cima desta ideia, de entregar um bom produto, cobrar um preço justo, para remunerar bem, para contratar gente boa, para continuar entregando um bom produto. Isso é uma ideia. Alguém pode construir uma empresa sobre isso, mas ninguém pode construir uma vida sobre isso. Existem vários conceitos no mundo, muita gente com muitas ideias boas, mas Jesus não está falando sobre nós construirmos a nossa vida sobre boas ideias. Jesus não está falando assim, ache um bom guru, ache uma boa pessoa, ache uma boa filosofia de vida e viva sobre isso, porque você precisa construir a sua vida sobre uma ideia, sobre uma palavra, você precisa construir a sua vida sobre uma filosofia. Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo, você precisa construir a sua vida sobre a minha palavra, e a palavra de Jesus é fora do tempo, é atemporal. Eu quero explicar isso melhor. Quando eu fui para a faculdade, e hoje eu estou cheio de história, eu me lembro de uma frase que eu escutei na primeira aula de economia. E a primeira frase que eu escutei na aula de economia foi o seguinte: os recursos são limitados para vontades ilimitadas. O que ele estava dizendo? Que o desejo que as pessoas têm sobre ter recursos, seja tecnologia, seja alimento, seja acesso a alguma coisa, esses recursos são poucos pelo número de pessoas que desejam ou pela pessoa que deseja aquele tipo de negócio ou produto. E eu ouvi isso na primeira aula de economia. Anos depois, eu estou escutando uma entrevista de um jogador de futebol. E aí o repórter entrevistando, um jogador famoso, e ele fez a seguinte pergunta para esse jogador: você sabe quanto dinheiro você tem? Ele me perguntou, olhou, falou assim, eu não sei. O que eu sei é que tudo que eu tenho vontade de comprar, eu quero, eu consigo. E naquele dia, aquela primeira aula para mim caiu no chão. Porque agora eu estou diante de um homem que tem recursos limitados e uma vontade limitada. Eu estou diante de um homem que tudo que ele quer comprar, ele consegue comprar. Ou seja, existem pessoas no mundo, irmãos. Você consegue imaginar, por exemplo, o dono da Microsoft entrando numa farmácia para comprar uma pasta de dente e olhar o preço da pasta de dente e falar, está muito caro, não vou comprar não. Não vou comprar Colgate, vou comprar uma menor. Está muito caro. Você consegue imaginar um jogador de futebol que ganha muito recurso chegar num restaurante e falar assim, moço, me dá o cardápio que eu quero ver o preço do menu para ver o que eu vou comer? Quem faz isso, irmãos? É quem tem recurso limitado. Mas essas pessoas que têm muito recurso, eles não olham. Por quê? Porque eles sabem que eles têm dinheiro para pagar o que desejam. Ou seja, aquilo que eu aprendi no primeiro dia de aula, para algumas pessoas não se aplica, já não é mais uma verdade. Antigamente, mas bem antigamente, quando a pessoa ia fazer marketing, ela tinha uma estatística de marketing. E eu garanto que você já ouviu essa estatística de marketing. Que diz o seguinte, que uma pessoa satisfeita com um produto e serviço, ela conta para mais uma pessoa. Uma pessoa insatisfeita com um produto, ela conta para mais 10 pessoas. Isso era uma estatística antiga, mas não é mais verdade. Porque uma pessoa insatisfeita, ela não fala mais para 10, ela fala para milhares de pessoas. Ela vai lá, ela abre um canal no YouTube, ela coloca no Facebook, ela coloca no Instagram, ela chega no Twitter e milhares de pessoas estão vendo. Ou seja, aquilo que era uma verdade para aquela época, para hoje já não é mais.
Se vocês fundamentarem a sua vida sobre filosofias e ideias, há uma grande tendência de algum dia essa ideia ou essa tendência cair por terra. Agora Jesus vai dizer que as palavras dele jamais passarão. As mesmas palavras que sustentaram os profetas no Antigo Testamento, as mesmas palavras que sustentaram o ministério de Jesus, as mesmas palavras que sustentaram os apóstolos, a mesma palavra que sustentou a igreja na história, é a mesma palavra que nos sustenta hoje e a mesma palavra que vai sustentar todas as nossas gerações até a volta de Jesus, porque ela é atemporal, ela permanece de eternidade e eternidade. Agora, olha o que a Bíblia vai dizer acerca disso. Porque se uma moeda de Roma precisa ter a imagem e a inscrição de Roma, a nossa vida precisa ter a imagem de Deus e a palavra de Deus. E olha o que vai dizer o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, do verso 31 até o verso 33, uma promessa de Deus. Diz assim: então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Jesus falou sobre essa nova aliança. Na última ceia ele falou: essa é a nova aliança feita no meu sangue. Essa é a referência da palavra que Deus liberou sobre a vida de Jeremias, através da vida de Jeremias, se cumprindo na mesa da ceia em Jesus Cristo, a nova aliança. E o que vai acontecer na nova aliança? Ele vai dizer o seguinte: quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será a aliança que fiz com os seus antepassados, como tomei pela mão para tirar do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança. Qual é a nova aliança? Farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Qual é a marca da nova aliança, irmãos, em Jesus Cristo? A palavra dele é escrita no nosso coração. Irmãos, se nós tivéssemos uma grande perseguição mundial, uma grande, e fosse nos arrancado todas as Bíblias, todas elas, não sobrasse nenhuma mais. Se fechassem para nós todas as bibliotecas, se tirasse todo o conteúdo da internet e nós não tivéssemos mais nenhum acesso, ainda assim a palavra de Deus sobreviveria. Porque ela não está em livros, ela não está em aplicativos, ela não está numa plataforma na nuvem. Deus não cravou no mundo dessa forma, Deus cravou no coração de todo aquele que nele crê, e a palavra vai continuar dentro de nós. Ele está falando que a marca da nova aliança, ela é marcada por gente que tem a palavra no coração. Ela não é uma palavra na cabeça, no intelecto. Às vezes, irmãos, como um profissional de RH, eu recebo currículos de pessoas que fizeram diversos cursos. Elas estudaram em vários lugares, elas fizeram vários cursos, elas estiveram diante de grandes professores, elas assistiram grandes palestrantes. E quando você perguntar, ok, mas o que você realizou no tempo que você trabalhou? Ele vai falar, nada. Ou seja, ela ouviu uma boa explicação, ela teve um bom treinamento, mas ela não conseguiu reproduzir, porque só foi para a cabeça dela. Mas Tiago vai dizer que tudo aquilo que desce para o coração, e ele está falando a princípio do pecado, mas isso aplica-se para outras coisas, que aquilo que está no coração é algo que já está pronto para ser praticado. Tudo que está no seu coração é algo que já está praticado. Entenda que você não precisa só de uma nova mentalidade. Entenda que você não precisa pensar apenas de jeito diferente. Você precisa de um novo coração. E Jesus prometeu fazer isso. Deus prometeu fazer isso. Lembra que eu disse que nós não podemos fazer isso? A gente pode sair daqui decidido. Eu já vi muitas pessoas saírem de reuniões decididas a viver uma nova vida e não conseguirem. Por quê? Porque elas acreditaram que era apenas fruto de desejo. E não é. Isso é uma obra divina. Só Deus pode fazê-la. Quero terminar com esse texto de João, capítulo 14, verso 24. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 do Evangelho de João, ela é uma conversa íntima de Jesus com seus discípulos. É uma conversa de amigos, é uma conversa de gente perto, é uma conversa de gente próxima. Então Jesus está conversando com os seus discípulos. Isso não é uma conversa para a multidão, isso é uma conversa para gente que está perto. Ele vai dizer o seguinte: aquele que não me ama, João 14, 24, vai dizer assim: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas,
são de meu Pai que me enviou. Volto a dizer, se você voltar na rua e perguntar para as pessoas, você ama a Deus? Elas vão dizer, é óbvio que eu amo a Deus. E como que você ama a Deus? Eu amo a Deus porque Ele é tudo para mim. Vai ser sempre sabe uma coisa meio nebulosa assim? Mas o que é tudo? Ele é tudo para mim, Ele é o ar que eu respiro. Ó, Deus está aqui agora. E Jesus está dizendo assim, as pessoas que não me amam, não guardam a minha palavra. Uma das formas que nós temos de expressar amor a Deus é guardando a palavra dele. É levando em consideração o que ele está falando. Eu não sei você, eu já senti isso e eu já provoquei isso em algumas pessoas também. Sabe quando alguém está falando uma coisa? Ou você está falando alguma coisa e no final você percebe que você falou e a pessoa não te deu atenção? Ela fala, o que você está falando mesmo? Você já teve aquele pensamento assim, caramba, não está prestando atenção em mim? Não é importante o que eu estou dizendo? Porque agora já não é só importante o que eu estou dizendo, porque a gente transfere. Não é importante o que eu estou dizendo, porque não é importante quem eu sou. Não é verdade? Não é essa relação que a gente cria? Quando a gente fala as coisas e as pessoas não ouvem, a gente não fala, ele não ouviu as minhas palavras, as minhas palavras não são importantes. Não é que as minhas palavras não são importantes, é que eu não sou importante. É porque naquele momento eu não estou sendo interessante. É que naquela hora eu não estou sendo amado, porque ele não está me ouvindo. E esse é o tipo de relação que Jesus está dizendo. Olha, as pessoas que verdadeiramente me amam, não são aquelas que vão dizer que me amam, não são aquelas que vão declarar que me amam, não são aquelas que vão fazer as músicas mais bonitas, que vão fazer os poemas mais bonitos, não são aquelas que vão construir coisas dizendo que é no meu nome. As pessoas que verdadeiramente me amam são aquelas que ouvem as minhas palavras e têm cuidado de guardar elas. Sabe exatamente o que eu disse. Deixa eu abrir o parênteses. Com as famílias aqui, a gente tem um culto da família. Se você quiser realmente demonstrar o seu amor pela pessoa que mora com você, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, seja o seu irmão, preste bem atenção no que ele está dizendo. Leve em consideração o que ele está falando. E todas as vezes que possível for, reproduza para ele que você ouviu, que você lembra o que ele disse, o que ela disse. Porque isso vai se tornar uma afirmação de que o que ele falou, do que o que ela falou é importante e você a ama. Existe uma prática que eu conduzo na minha vida há alguns anos, irmãos, que é orar a palavra. Eu leio um texto e a partir daquele texto eu começo a orar em cima dela. E isso é uma maneira que eu tenho de gravar a palavra, de guardar a palavra, de lembrar da palavra. 95% daquilo que eu prego é porque eu oro aquilo que eu vou pregar no domingo. E eu identifico coisas que eu olho para a palavra e eu falo, isso eu não tenho. E eu começo a orar e falo, Senhor, eu preciso disso. Às vezes eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, você precisa amar aqueles que te odeiam. E eu falo, mas isso é muito difícil. Mas me ajuda a fazer isso. Me ajuda a ser parecido com Jesus. Me ajuda a guardar a sua palavra no meu coração. Como diz o salmista, eu guardei a minha palavra, a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, para eu não te ofender. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós voltamos a Deus como uma oferta de verdade para Deus, quando a nossa vida é como uma moeda de prata que volta para os cofres romanos, ou que voltava. Porque nós temos a imagem de Jesus e nós temos a palavra de Jesus dentro da gente. Nós temos a imagem daquele que nos criou e nós temos a palavra daquele que nos criou. Então nós, de fato, nós somos de Deus. Se alguém perguntar para você assim, você é de Deus? Você pode dizer, você pode afirmar, você pode gritar que você é de Deus. Mas se você não tiver a imagem e se você não tiver a palavra de Deus, isso é a prova clara de que você hoje não pertence a Deus. Mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo ainda continua cravando a imagem de Jesus e ele ainda continua a escrever a palavra de Jesus em todo coração que crê, em todo coração que deseja e confessa e se entrega à obra da graça.
E o que nós precisamos não é de um método para parecer com Jesus, não é de uma roupa para parecer com Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida na mão dele e falar: Senhor, eu quero me entregar como oferta, me faz como Jesus era e crava a sua palavra no meu coração. Amém, irmãos? Nós podemos orar? Pode ficar de pé, eu quero orar com você nessa noite. Amém? Você pertence a Jesus? A sua vida, ela é de Jesus? Jesus uma vez vai falar assim, ó. Ele vai falar acerca da oração. Quando você for orar, não fica repetindo as palavras. Os pagãos, ou seja, as pessoas que não me conhecem, fazem isso. Elas acreditam que é do muito falar que receberão alguma coisa. A gente pode viver debaixo dessa autoafirmação o tempo todo. Eu sou de Deus, 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 eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. A gente pode passar o resto da nossa vida afirmando. Mas se de fato não houver as impressões de Deus em nós, irmãos, nós não somos dele. Agora, o contrário é verdadeiro. Se houver as impressões de Deus em nós, se a imagem de Cristo foi pressionada na nossa vida, e se a palavra dele for cravada no nosso coração, todos podem dizer que nós não somos de Deus, mas lá está a imagem e lá está a palavra dele dizendo: esse é meu, tem a minha imagem e tem a minha palavra cravada nele. E ninguém pode apagar isso. Uma moeda romana, se você colocasse ela no fogo, ela ia derreter, e a imagem e a inscrição iam apagar. A nossa vida não. Se colocar a gente no fogo, se colocar a gente em dificuldade, a gente brilha cada vez mais, e mais resplandece a imagem dele, e mais apresenta a palavra dele. Vamos orar? Para Deus nos dar graça, para a gente cada vez mais parecer com Jesus. Para a gente cada vez mais ter a palavra dele no nosso coração. Amém? Você pode fechar seus olhos, curvar a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, nessa noite eu oro a Ti, Senhor. E eu te agradeço por podermos olhar para a Tua palavra nessa noite e entender isso. Que não é fruto da nossa vontade apenas. Que não é porque a gente muito declara, não é porque a gente diz uma coisa que de fato nós somos. Pai, a verdade é que muitas pessoas realmente acreditam que elas são de Deus. E eu sei que essa afirmação para muita gente é genuína. Ela acredita piamente nisso. Mas eu olho para esse texto e eu percebo o próprio Jesus falando que aquilo que é de Deus é como uma moeda romana, que tem a imagem e a inscrição. E a minha oração é essa, Senhor, para que a nossa vida seja cada dia mais parecida com a imagem de Jesus. Eu oro, Pai amado, para que cada dia mais a Sua palavra seja cravada no nosso coração. Pai, eu oro para que a gente não apenas afirme, mas nós tenhamos evidências claras, como uma moeda romana era uma evidência clara de que aquele dinheiro pertencia ao governo romano. Haja em nós evidências claras de uma vida, de um comportamento, de uma conduta que expressa a imagem e a palavra de Deus. Pai, isso não é um desejo apenas, isso só pode acontecer por conta da obra da graça de Jesus. É porque Ele imprime a imagem dele em nós pelo Espírito Santo, ele crava a palavra em nós através do Espírito Santo, e nós, Pai, não temos mérito nisso, nós não apenas desejamos, mas nós permitimos, nós entregamos a nossa vida para que a nossa vida tenha as marcas de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração, Pai, é a mesma oração desses últimos dias: crava em mim a sua imagem, crava em mim a tua palavra. E essa oração eu estendo a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa que está ouvindo. Pai, crava a sua imagem e crava a sua palavra nesta vida, Senhor amado. Pai, esse é o meu desejo, a minha oração, que o Senhor continue a fazer impressões, que o Senhor continue a fazer tiragens de pessoas que parecem com o Senhor, porque tem a sua imagem e porque tem a sua palavra. E eu oro isso, Pai, em o nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Glória a Deus.